Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs em Cristo, a mais esse nosso momento de devoção. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós, nesse momento em que queremos refletir na Sua Santa Palavra. Amém. A nossa devoção de hoje está baseada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26. E assim está escrito: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um só homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Até aqui então a nossa leitura para este momento. Eu gostaria de convidar nesse momento a cantarmos um hino chamado Jesus é a Aliança. Meus queridos irmãos e irmãs do Senhor, esse vírus que nós estamos enfrentando
Nós estamos vendo que infelizmente está ocasionando muitas mortes em todo o mundo, não é mesmo? Isso tem entristecido a todos nós. E com este cenário que estamos vendo, percebemos que de forma geral muitas pessoas ficam, digamos, incertas diante da morte e diante da dor. Muitos com boas intenções podem dizer que aquele que morreu está num lugar melhor. O que para um cristão, certamente isto é verdade. Alguém outro poderia comentar, é uma bênção, ou ele pelo menos não está sofrendo, se referindo, digamos, à liberdade da dor e da doença. Esses com certeza são comentários super normais de se ouvir, e acredito que sempre quando são ditos eles são muito bem intencionados. Porém, meus queridos e amados irmãos, quando a Escritura Sagrada descreve a morte, ela trata dela de uma maneira um pouco diferente. O apóstolo Paulo fala lá na sua carta aos Romanos que a morte é o salário do pecado. E em nosso texto, ela sendo como o último inimigo. Eu acredito que todos vocês devem conhecer, ou pelo menos já devem ter ouvido falar da história de Davi, certo? Davi, um menino, jovem, pastor de ovelhas, que por sua própria escolha decidiu enfrentar um inimigo terrível quando ele apenas era ainda um jovem com muita pouca experiência de vida. O gigante filisteu Golias. O gigante Golias desafiou o exército do Deus vivo. E enquanto caçoava daquele exército e ria deles, Davi decidiu que ele deveria ser detido. Por isso, aquele jovem enfrentou o guerreiro experiente em uma posição de total fraqueza. Não à toa que Golias zombou dele, ele estava em total fraqueza diante daquele gigante, apenas tendo em sua mão uma funda, ou estilingue, como outros conhecem, ou bodoque, como também outros falam, contra um soldado totalmente armado e blindado. Porém, Davi sabia o que Golias não sabia, que a batalha é do Senhor. E esse era o plano de batalha do Senhor. Davi, então, por sua vez, pegou uma simples pedra que estava no chão, colocou ela na sua funda, no seu estilingue, girou e atirou em Golias. E assim ele derrubou Golias. E assim a batalha foi decidida. Davi então correu até o gigante caído e, usando a própria espada de Golias, cortou a cabeça daquele guerreiro experiente, daquele guerreiro que estava armado e blindado. Bem, meus queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, enfrentou a sua batalha final em uma posição também de total fraqueza, indefesa. Inocente e desarmado, ele foi pregado na cruz face a face com um inimigo perigoso, o próprio Satanás, armado até os dentes com o pecado e com a morte como as suas armas e sua blindagem. Porém, Jesus sabia, assim como o rei Davi, o que o Satanás não sabia, assim como Golias. A batalha é do Senhor. Um julgamento injusto, um dia escuro, uma vítima inocente espancada, humilhada, indefesa, pendurada em uma cruz. Este era o plano de batalha do Senhor Deus. Com a sua morte e a sua ressurreição, Jesus Cristo, o Filho de Davi, empunhou a própria espada da morte. E então, com a própria espada da morte, ele derrubou a morte e destruiu o seu domínio sobre todos nós, sobre mim e sobre você, meu irmão, e você, minha irmã. O salário do pecado é a morte, afirma Paulo. Esse é o salário que herdamos de nossos pais, de Adão
e Eva, o salário que ganhamos diariamente para nós mesmos. Jesus Cristo nos mostra nos evangelhos que ele levou sobre si a pena de morte. Em outras palavras, ele pagou o salário do pecado que eu e que você, que nós deveríamos pagar. Na sua fraqueza, desamparada de sua morte na cruz e no seu triunfo de sua ressurreição, Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre, a vida eterna. E sim, realmente é verdade, meus queridos e amados irmãos, que todos nós teremos que enfrentar a morte face a face um dia. E ela ainda causa medo e ainda causa temor a muitas pessoas. Isso é verdade. Porém, meus queridos e amados irmãos, ela agora é o inimigo do qual não tem mais poder sobre nós. Todo o seu poder destruidor e poder terrível foi roubado dela. E aqueles que morrem confiando de todo o coração em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eles adormecerão no Senhor. Imediatamente após a morte, estaremos longe do corpo e em casa com o Senhor, nosso Deus e Pai. Nossos corpos vão dormir na sepultura até o último dia, quando Jesus retornar. E quando Ele vier, seremos então finalmente ressuscitados fisicamente da sepultura e vestidos com a imortalidade. Naquele dia, o nosso Salvador ressurreto destruirá de uma vez por todas a morte, o último inimigo. E assim, viveremos para sempre com o Senhor. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas estas coisas já passaram. E então, embora ainda possamos estar incertos sobre o que dizer em face à morte quando ela vem ao nosso encontro, a Escritura Sagrada nos oferece uma sugestão, meus amados. Devemos nos lembrar da volta do nosso Senhor e da esperança certa de ressurreição e vida eterna em sua presença, e assim nos animarmos uns aos outros com essas palavras de vida, com essas palavras de esperança, com essas palavras que nos trazem conforto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo guardem essas palavras em nossa mente e no nosso coração. Amém. Eu gostaria também nesse momento convidar a juntarmos nossas mãos, baixarmos nossas cabeças e conversarmos com o nosso Deus e Pai. Pai Celestial, Tu sabes o quanto temos sofrido nesses últimos tempos. Tu sabes que o perigo desse vírus tem trazido a todos nós o medo da morte. E a morte é um inimigo assustador. Porém, por meio da morte e ressurreição de Jesus, é um inimigo que agora perdeu todo o seu poder diante de nós. Quando chegar o dia para nós ou para os nossos entes queridos, em que Tu nos chamarás para adormecermos em Jesus, pedimos que conforta-nos e fortalece-nos pela Tua palavra e Espírito, na esperança certa da nossa ressurreição e da nossa vida eterna no último dia. Pedimos, Senhor, também que continue dando força e coragem a todas as pessoas que estão na frente de batalha contra esse vírus. Preserve a vida deles. Se for da Tua santa vontade, a todos aqueles que encontrarem esse vírus, que eles possam encontrar a cura, Senhor. Continue cuidando de todos nós e nos protegendo de todos esses perigos que estão ao nosso redor. Pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um momento devocional. Agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aí com você, em sua residência, em seu trabalho, trazendo um pouco dessa palavra tão maravilhosa, tão confortadora, cheia de esperança de nosso Deus e Pai.
Continuarei orando por todos vocês para que Deus continue me protegendo de todos esses perigos que estão ao teu redor. Convido a continuar nos seguindo nas redes sociais para continuar recebendo as nossas devoções e os nossos cultos. Que Deus abençoe a todos. Amém.